Bom, gente, estamos começando aqui uma live não, né? Uma videoconferência aqui com uma boa parte da nata do jornalismo musical brasileiro. Ficou até bonito, né? E a gente está aqui justamente para dar uma analisada, né? Ver em que pé está o jornalismo musical brasileiro, se esse pé já está muito fundo na jaca ou se a gente ainda tem salvação, né? Eu estou aqui com o Tônio Monteiro, Sérgio Martins, Luiz César Pimentel. Queria agradecer a vocês todos aí pela presença, por terem topado trocar essa ideia. E a palavra está aberta aí. Prazer é nosso. Não sei, o que você gostaria inicialmente de saber? Bom, acho que legal, vamos partir já do básico, né? O jornalismo musical, hoje, né, pensando no público, ele ainda é relevante? Eu vou começar com uma piada que eu falei, inclusive, numa live do Regis Tadeu e que gerou muitas mensagens de ódio, mas eu acho que se a crítica musical valesse para alguma coisa, ninguém comprava um disco do Engenheiros do Havaí, né? Eu acho que, assim, o jornalismo musical ele foi perdendo a relevância, até mesmo porque perderam-se os espaços, né? Hoje você não tem mais um grande espaço para uma crítica de disco, hoje você não tem um grande espaço para uma análise mais fundamentada, né? Seja de um disco, seja de um artista, seja de um movimento. E eu sou de um período em que uma crítica ruim poderia derrubar um álbum, né? Uma crítica ruim do Luiz Antônio Girão na Folha, ou do Tariq de Souza no Jornal do Brasil, ou do João Máximo, né, às vezes no Globo, podia derrubar ou levantar um álbum. Isso acho que foi perdendo a relevância ao longo do tempo. Talvez pelo fato de que a leitura hoje, o hábito de ler e compreender se tornou um luxo, né? Pelo sucateamento das redações, né? Buscaram-se profissionais cada vez menos capacitados, né? Com salário mais baixo, né? E pela própria mudança de tecnologia, né? Hoje você não compra mais jornal, hoje você a revista, você tem que ser... Hoje quem compra a revista é um herói, né? Eu vejo isso em casa, por exemplo. Eu tenho um filho de 21 anos, ele lê livro, ele se informa e tal, mas veículos como jornais e revistas não fazem parte dos hábitos de leitura dele. Ele lê muito livro, mas ele não esse noticiário do dia a dia, essa coisa da cobertura do showbiz não interessa tanto a ele. Então isso vai refletindo, né? Vai impactando. Eu acho que e aí a crítica musical ela tem que se adaptar, na verdade. Eu acho que hoje, mais do que uma crítica, a gente faz matérias, né, falando sobre um determinado gênero, ou você traz à tona suas reminiscências musicais. Então é isso que acontece. Pimentel. De uma certa forma, o que acontece também é que com a internet, esse monte de site, blog, escambau, isso acabou democratizando um pouco, né, cara? Qualquer um agora pode se arrogar a fazer crítica musical. Porque antes, você sabe disso, Sérgio, você era da velha guarda também, era um funil bem estreito para você entrar nisso, né? E agora qualquer moleque aí faz aí um blogzinho mal feito, fala um monte de bobagem sem nenhum background e vira influenciador, né, cara? Digital vira verdade universal, que é pior, né? Então, cara, quer dizer, às vezes desanima, né? Resumindo. Eu vou pegar o gancho dos dois. Eu acho que o Sérgio tocou numa banda que é muito icônica para a gente falar sobre crítica musical, que é o Engenheiros do Havaí. Eu acho que é feliz o tempo em que existia o Engenheiros do Havaí que dividia opiniões. Hoje, eu não vejo mais esse tipo de banda, por exemplo, a dividir opiniões, ser uma banda de público, mas não ser uma banda de crítica, por exemplo. E aí isso me leva à democracia que o Tony colocou,
a democracia, entre aspas, de todo mundo poder ser um formador de opinião, ou todo mundo, principalmente, ter acesso a todo tipo de música, que você pondera isso como a democracia musical. Hoje todo mundo pode ter opinião, hoje todo mundo tem acesso a todo tipo de música, só que isso é uma grande enganação, eu acredito, porque a molecada, eles não têm acesso a todo tipo de música. Na nossa época, a gente tinha acesso ao que a gente conseguia comprar, mas a gente dependia muito de um curador, que era o crítico musical, para nos direcionar para aquilo. Esse é um papel importantíssimo. Esse papel foi perdido, e com esse acesso a todo tipo de música, a gente fica refém, principalmente a garotada, que não tem esse hábito de fuçar, de ir atrás, fica refém do quê? Não mais do curador, mas dos algoritmos. Então, eles ficam reféns do que os engenheiros querem que eles ouçam, porque aquilo vai chegar para o moleque. O moleque não vai atrás de, descobriu Aerosmith, vou ouvir o Toys in the Attic. Não, ele vai ouvir o que o algoritmo coloca na frente dele naquele momento, vai consumir e bola para frente. Outra música, bem outra. E eu vejo com uma certa tristeza esse movimento acontecer, até porque recentemente eu fui em alguns eventos onde estariam críticos musicais, e eu estou falando, não é demérito nenhum para quem ocupa essa posição hoje em dia, mas eu fui num lançamento de uma artista que a gravadora promoveu, e seria um bate-papo com a imprensa. Eu fui o único a fazer perguntas de caráter musical para essa nova artista, e o restante estava cumprindo a função dos próprios veículos, que era de gravar stories com o artista para colocar no Instagram do veículo musical, mandando um abraço para a galera ali Mudou muito a nossa relação com música, a relação da molecada com música, mudou muito o papel do crítico de imprensa, e ele é um ser quase em extinção. Tem o Sérgio, o Tony, o Alex, que estava aí na live. Eu me coloco nessa posição já há uns bons vários anos, mas cada vez com menos recorrência de pedidos para que eu faça realmente uma crítica musical. Continuo como colunista de heavy metal, que é um nicho específico que ainda prestigia o tipo de curadoria que a gente aprendeu lá atrás. Mas eu sinto pena, assim, pelos meus filhos. Eu tenho 3 filhos, assim, nenhum deles tem a mesma paixão musical que eu tive, apesar deles terem sido criados em ambiente totalmente musical, por conta dessa nova sociologia da música, como ela é tratada e como ela chega às pessoas. Fora que, desculpa só pegar carona, que não interessa mais, seja para as gravadoras, ou seja para os grandes anunciantes, ou seja para as grandes produtoras, não interessa mais você ter um crítico, porque o crítico é o cara que vai ao show ou vai num evento, como o Pimentel vai, e faz a crítica, né? Interessa mais para essas pessoas você ter influencers, youtubers e tal, que vão todos jogar para cima. Eu lembro que eu participei 5 anos atrás, a situação deve ter piorado ainda mais, um debate com a Cláudia Seff, que ela estava escalada para o Coachella, né? Um patrocinador ia bancar a ida dela para o Coachella, e no final ela foi trocada por um influencer, um youtuber, sei lá o quê. Por quê? Porque esse cara tem não sei quantos mil seguidores, esse cara vai falar que todos os shows foram lindos, todos os shows foram maravilhosos, que tudo é um barato, que é um prazer estar lá e tal, e não vai fazer nenhuma análise mais séria sobre música ou sobre as condições do festival. Isso não é muito novo, viu? Eu lembro até em tempos atrás, aí, mais de uma vez, aquela briga lá, revista de rock, cara, tá aí, então aí
200 edições na praça, vai pedir credenciamento, é aquela briga, não sei o quê, você consegue chegar lá, aí chega na sala de imprensa, você encontra que o cara dá contigo, né, cara? Porra. E não teve a menor dificuldade para conseguir a porra da credencial. Duas então, coisas. E, né? e o cara levou a mãe ainda, né? Pô, tu trouxe a minha mãe, conseguiu uma credencial para minha mãe. Minha mãe é sua porque fã. Ela gosta minha mãe gosta do Guns N' Roses. Hoje os engenheiros que dividem as opiniões não são mais os do Avaí, né? São os do algoritmo, né? São os algoritmos, sim. E é curioso, né? Como essa questão da cultura da fofoca, ela tomou, acho que quase todos os espaços, né? E aí não sobra espaço realmente para o cara que faz uma crítica, tem uma visão elaborada, né? Até porque as últimas resenhas que eu vi em sites e blogs e tudo mais, tem muito mais um apelo de release do que uma crítica, né? Sim. A pessoa nem ouviu aquilo, ela está puxando o saco da banda, do artista que ela gosta, né? Cara, muitas vezes é cópia do release, né? Muitas vezes. A maioria das Inclusive, vezes. pegando o gancho no que o Pimentel acabou de falar, cara, e eu acho muito, muito interessante isso. Eu estava comentando outro dia mesmo com um chegado. Eu acho que não vai acontecer hoje em dia de um garoto, uma garota naturalmente vir a gostar de rock, como aconteceu comigo, por exemplo. Eu vi Beatles lá com meus 7 anos de idade, fiquei maluco e não parei até hoje de ir atrás de coisa e tal. Acho que isso não acontece mais hoje não, sabe? Hoje a forma de consumir música mudou barbaramente. O pessoal que mexe com isso, bota um disco para tocar nessas plataformas de streaming aí. Aí ele vai ver, conforme as músicas vão se sucedendo, o número de plays vai diminuindo. Ele ouve 1, 2, 3, já parte para o próximo. O próprio formato álbum tá decadente, né? Total. Outro dia eu perguntei isso para uma banda, entrevistei uma banda, e falei, vocês estão lançando um disco completo com 12 músicas, cara? Você não tem uma contramão da história? E é um absurdo falar isso, mas a realidade é essa, né? Não, uma vez eu falei com a esposa do Rashid, né, o rapper, que é empresária dele, inclusive, ela tava questionando lançar um álbum no dia desses. Porque ela falou, a primeira música vai super bem, a segunda vai super bem, a terceira já começa a cair, a quarta cai ainda mais, e na quinta ninguém mais quer saber do disco. Pode crer. Que absurdo, né, cara? As pessoas estão experimentando, estão consumindo a música de uma maneira totalmente diferente, cara. E estão deixando uma experiência muito legal escorrer pelos dedos, na minha opinião. E o André Bassista mesmo. Ler as letras, ver detalhes na capa. Pô, isso é um negócio insuperável, cara. Só para completar, o André Bacinski mesmo, tava conversando com o André, tava escutando um podcast dele com o João Marcelo Bosco e o Benjamin Beck, e ele tava falando que ele tem uma filha de 9 anos, as amiguinhas dela não sabem quem são Beatles. Então, é a tal cultura da gratificação imediata, né? Mais uma vez eu vejo pelos meus filhos, assim, se eles não têm o que eles querem naquele exato momento, aquilo não vale a pena a espera, não vale a pena o ritual. A gente ficava esperando lá quando ia sair o segundo disco do Guns N' Roses, o terceiro, o Use Your Illusion, a gente ficava assim, nossa, vai sair em setembro, já ficava roendo as unhas em abril. Tinha essa questão. Mas agora, se não é a gratificação imediata, e tem até, eu vou recorrer a um estudo espanhol que analisou um comparativo entre músicas dos anos 60 e músicas pop dos anos 60 e músicas pop atuais. Um dos pontos que mais entrega isso, tem vários pontos muito interessantes, depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês esse estudo, mas um dos mais interessantes é que cada vez mais eles estão fazendo aquela fórmula que o Aerosmith descobriu nos anos 90 e trazendo o refrão cada vez mais para o começo da música, porque a molecada não tem nem saco mais de esperar, ouvir uma música inteira para chegar no refrão e ter aquele... E isso vem acontecendo sucessivamente em toda a produção pop. Então, a gente está se escravizando cada vez mais por esse imediatismo, por essa falta de ritual, por essa falta de consumo. Quantas vezes eu ouvi o OK Computer, até descobrir todas as nuances daquele disco e falar, nossa, isso daqui é a coisa mais foda do mundo. Você acha que se lançasse um OK Computer hoje,
eu e o Sérgio, o Tony, você, a gente ia ouvir e ia vender 4 discos no Brasil. Não precisa ir muito longe. O show do Radiohead foi um fracasso, né? Um fracasso de público, né? Porque não interessa. E você estava falando disso, eu entrevistei o Liminha uma vez no meu programa, e o Liminha mesmo estava falando que hoje o ouvinte ele tem a atenção de um peixe, né? Se você não colocar o refrão em 8 segundos, 10 segundos, o cara vai embora. Beleza? Acho que é menos que um peixe. E assim, e com aquela possibilidade de você não precisa escrever uma letra, põe um refrão. Você ficar repetindo isso ao longo da música, ótimo, só botar a letra, né? Então, é outro componente desse estudo, é muito interessante. Eles estudaram os textos das músicas e viram qual que era o grau de complexidade que existia, um grau de raciocínio, de cognitivo que exigia uma música, não só pelos textos, mas pelas nuances, pelos timbres, sonoridades, e hoje em dia, o quão aquilo se tornou diluído e palatável. Isso daí também, não é que a gente, sou velho, bom era no meu tempo. Sou velho, bom era no meu tempo, mas é comprovadamente melhor. Mas é porque é mesmo. E não tem problema nenhum de falar isso, cara. Porque é verdade, pô. Não, e assim, uma coisa, pode ser viagem minha, né? Mas uma coisa que eu tenho reparado, olhando para esse viés de crítico musical, que tinha um papel importante, para mim, ele tem um papel importante, mas que nas gerações atuais foi deixado nem de escanteio, foi lá no Gandula. É que assim, o crítico musical, aquela referência, virou o DJ. Né? O DJ agora que é o cara que fala, isso aqui que é legal, isso aqui que não é e tal, né? Para mim é o cara da plataforma de streaming, né? Sei lá, se você gosta de Led Zeppelin, escuta a Greta Van Fleet ou alguma coisa, né? Hoje você não tem. Eu acho que o Pimentel apontou bem. Eu acho que a função do crítico, muitas vezes, era falar assim, olha, se você gosta dessa banda aqui, escuta essa aqui também é boa. É o cara que recebia, sei lá, 20, 30 CDs durante 2 semanas. No meu caso, eu cheguei a receber 40 CDs uma semana inteira, fora os links para download, e você chegava, sei lá, a 5, 6 nomes ali, olha, isso aqui pode gerar um bom recomenda, isso aqui nem tanto, isso aqui de repente é grande, pode virar uma matéria. Então acho que a função do crítico era pegar aquele amontoado de material que é despejado em você e você chegar para o público e falar, ó, esse vale a pena, esse não vale, esse aqui pode melhorar, esse aqui... Hoje você não tem isso, né? Até mesmo porque se eu chegava a receber 30 CDs por semana, hoje, em termos de plataforma de streaming, você recebe 80. Né? Acho que é humanamente impossível. Hoje é tudo link, né? Não diminuiu, cara. A produção não diminuiu. O pessoal continua fazendo muita música. Eu recebo também. Agora só só link para download ou streaming, né? Mas a gente recebe, assim, todo dia tem. 1 ou 2, todo dia. E coisa legal, não é? Eu lembro que no auge... Não, é coisa bacana, com uma gravadora por trás e tal. No auge, quando tinha EMI, Sony, Warner, tinha a ST2 que mandava aquelas caixinhas cheias de DVD. Aquelas caixinhas boas. Uma vez tinha um monte eu tinha viajado, tinha um monte de coisa na portaria, daí o porteiro falou assim, cara, ó, o negócio é o seguinte, se você estiver fazendo mudança, tem que agendar, viu, cara? Porque... Eu falei, não, isso aqui é material de trabalho. Tinha umas 5 caixinhas da ST2 lá. Caixas, né? Você lembra? Caixas. Caixas de... Hoje CDs, 17 CDs do Meat Puppets. Que a trama lançou. Coleção completa do Belen Sebastian do Yola Tengo, né? Cara, a Eldorado chegou a lançar a coleção inteira do Frank Zappa. Eu tenho aqui. Lembra? Inteira. Bom, só isso dá um caminhão, né? Dá um caminhão. Então, aqui não dá para pegar pela câmera. Até aqui, ó. Mais de uma prateleira dessas aqui. E aí tem isso, né? Você estava falando disso, tem uma história engraçada que eu fiz uma matéria para Veja uns 3, 4 anos atrás, justamente sobre essa migração, né, do CD para o streaming. E eu estava conversando com um cara chamado Hank Bordowitz, né, que é um puta jornalista
entende como poucos de gravadoras, e ele comentou que ele foi trabalhar num lugar e ele teve que contratar, sei lá, um caminhão só para levar os CDs dele. Daí o emprego não deu certo, um ano depois ele estava de volta para onde ele morava, e ele levou a coleção dele inteira em 4 pendrives. Ele tinha se desfeito de todos os discos. Sério, cara. Ele só precisava de mais bolso na jaqueta, né? Aquela coisa da praticidade, né? Ah, eu não tenho coragem, de jeito nenhum. Esses dias eu faço isso, chorando, mas eu falo. Ainda comigo, cara, Vinícius, eu comprei na adolescência, estão todos aqui comigo. Não me desfiz de nenhum quando apareceu o CD. Arrematei um monte de coleção a preço de banana, nego, depois eu queria arrematar de volta. Ah, negão. Série Best Price. Se divorciou, é isso. Agora, o Pimentel estava falando dos filhos, né? Vocês todos falando dessa relação das gerações atuais, né? Com a música, que com certeza mudou, né? E eu acho que aí faz sentido. Por exemplo, faz alguns dias, ou enfim, num passado recente, eu vi uma matéria da Rolling Stone americana dizendo que o futuro do jornalismo musical está no TikTok, né? O quanto disso aí soa coerente, o quanto disso aí é uma pretensão, é uma viagem. O TikTok é a caixa de reciclagem da música. Não vai sair nada de produtivo nesse formato que eles existem. O crítico musical, além de tudo isso, ele tinha uma função que eu acho muito importante, que era provocar o artista. O artista, ele trabalha melhor quando provocado, quando criticado, mas nessa cultura de gratiluz, tudo você tem que agradecer pela obra da Ivete Sangalo, você tem que levantar as mãos aos céus porque fulano lançou. Não, você tem que ter uma crítica musical. O artista, ele não evolui, a gente não evolui quando não tem uma crítica construtiva. E a gente sabe bem porque a gente pegou uma época bem de caras bem chatos no bom sentido, se é que existe isso, mas caras que provocavam artistas para fazerem trabalhos melhores, e quando faziam trabalhos ruins, iam lá, falavam que era ruim, não ficava nessa passação de pano aí sem fim que existe hoje. TikTok é coisa de criança, não... TikTok é o influencer, né? Essa coisa do influencer. Pode relevante, né? Vamos falar no português bem claro, né? Pode dar uma outra coisa. Sei lá, as pessoas ouviram Dreams porque o cara apareceu no TikTok, sei lá, andando de skate e ouvindo Dreams, mas daí. Aliás, a letra da música não faz nem casa, né? Pois é. Com o ato do cara. E o fato de uma Rolling Stone, né, americana, principalmente, ter chamado atenção para isso, quer dizer, está dando destaque nisso, também me chama a atenção num outro aspecto, cara. A qualidade também dos jornalistas musicais novos, ela está muito questionável, cara. Você pega as notícias mal redigidas, traduções porcas, cara, falta de cultura musical. Por exemplo, uma vez eu vi um especial de aniversário do Led Zeppelin que o cara escolheu um vídeo que acho que é o pior dia que o Jimmy Page tocou, que foi naquele aniversário da Atlantic, em 85, por aí, tocando o foi Live Aid, Live Aid, né? Live Aid. Pô, tinha tanto vídeo melhor, né? Então, assim, tá faltando muita cultura para o jornalista musical novo, né? E você vê também as entrevistas, cara, umas perguntinhas super superficiais, morninhas, bem comportadas. Quer dizer, aquilo você lê aquela página, né? De negócio super que não acrescenta, não te apimenta, não te provoca. Também é legal provocar o próprio leitor, né? O fã da banda, né? E isso falta hoje... referência, né? Eu acho que é isso, acho que falta referência. Agora, só complementando o que o Pimentel disse, semana passada eu entrevistei o Carlinhos Brown, e o Brown mesmo falou assim, o cara falou, poxa, eu sinto falta dos críticos. Porque o cara podia me dar uma espetada, mas eu podia ficar pé da vida numa hora, e na hora, assim, mas depois eu ia pensar melhor sobre o trabalho, né? Ver se eu concordava com o cara ou não, e às vezes eu já concordei. Ou eu uma vez, eu cheguei a dar nota 0 para um disco do Skank,
que era ruim, não sei se era Carrossel, Standard, sei lá que raio de disco era. Mas aí eu fui conversar com o Samuel Rosa, o Samuel falou, pô, eu sempre respeitei você, mesmo nos tempos em que você foi mais duro com a gente, eu sempre respeitei você. Eu acho que hoje existe uma grande preocupação do crítico ser amigo do artista e não ter a isenção de falar mal, né? Então fica uma relação muito estranha, né? Fica uma relação muito estranha entre esses Falta caras. também um Eu pouco acho que de estofo, né, cara? Um pouco de conhecimento falta. artístico, né? Para o cara poder fazer uma resenha, cara. Ontem mesmo um chegado meu postou um negócio no Facebook, eu até mandei uma mensagem para ele, cara, tira isso do ar aí, porque você tá certo. Você brigar com crítica, você vai perder, você nunca vai ter a última palavra. Sim. Né? Aí o cara, mas ele falou, pô, mas o cara criticou meu disco, ele até que não falou tão mal, mas, pô, o cara falou até no final que, pô, não sei se ele vai conseguir voltar a se apresentar, porque parece que veio uma terceira onda aí da pandemia. O cara virou infectologista, mas do meu disco não falou quase nada. E é verdade, cara. O negócio fica assim, você lê a crítica, tem muita crítica que você lê, você acaba e fala, tá legal, mas isso aqui é bom ou é ruim, na opinião do cara? Não sei. Sabe? Porra. Não dá. A crítica acho que é justamente essa, te instigar a ouvir aquilo. Às vezes te instigar a ouvir até porque é ruim. Vamos ver se é tão ruim quanto esse cara tá falando. Quantas vezes não aconteceu isso com você? Comigo acontece direto. Eu leio alguém falando, vamos ver se tá tão ruim assim mesmo. Né? Lógico que quando é alguém que dê para confiar, né? Eu acho... o Zé Juvenal, né, cara? Pô. E um complemento ótimo, só para completar. Não, fica à vontade. Para você ver que crítica ruim às vezes não é mérito só da nova geração, né? Uma vez o Ezequiel Neves foi fazer uma crítica do Entertainment, né, que é o disco de estreia do Gang of Four, né, da Gang of Four, e falou de solos gozantes, bateria demolidora, vocais gritados, tal, não sei o que. Um amigo meu comprou achando que era um disco de heavy metal. Eu adorei, porque eu ainda comprei o disco dele por um preço de banana, né? O cara ficou tão horrorizado com aquilo. Falou, não, passa essa merda pra mim, eu vou aliviar essa porcaria de você. Mas o Zeca era legal, cara. Ele dava umas bolas fora, mas eu acho que no geral, assim, ele tinha personalidade, que era meio raro naquela época. Não, mas mesmo assim, naquela época, sei lá... Hoje é difícil imaginar que vai aparecer um Lester Bangs e causar o que ele causou, mesmo, né, sei lá, aquele episódio lá do Nazi indo na redação, tirar satisfação, querer meter a mão. Quer dizer, hoje, no máximo, alguém vai na redação para falar, porra, você pegou a minha foto do meu pior ângulo, não sei o quê, você não citou meu patrocinador, né? O cara nem vai na redação, o cara posta stories no Instagram. Chora muito no Twitter, né? Já usa aquela coisa de cancelar, já cancela, né? Hoje não tem isso. Essa história famosa, né, que foi motivado por uma carta do Guilherme Snart, né, que gerou um artigo do Pepe Escobar, e o Guilherme Snart reclamava do... Pena que o Alex não está mas reclamava do elitismo daquela geração, que existia, eu falei uma vez com um dos membros daquela elite, eles tinham preconceito contra o Guilherme Snart, e aí o Nazi foi lá e partiu para cima do Pepe Escobar. O Nazi me falou que não bateu, né? Muita gente disse que bateu, o Nazi falou que queria bater, mas não bati. Foi algo que jamais aconteceria hoje. Jamais. Cara, hoje... Perdeu a graça. Hoje, estou te falando, hoje o cara posta no Stories no Instagram. Qualquer notícia ruim que for feita sobre... Aí tem que se entender que a música pop dos anos 80 é diferente do que se consome no dia de hoje. Então, uma crítica ruim sobre uma Anitta, ou sobre uma Ludmilla, ou sobre sei lá o que for, o cara vai lá e ele usa o Instagram, usa as redes sociais dele para desancar o jornalista. Que é uma coisa feita, inclusive, lá fora. A Taylor Swift, por exemplo, não dá entrevista. Ela usa as redes sociais dela para comunicar aos fãs. Então, até nisso, os críticos ou os jornalistas especializados em música perderam. O cara antigamente usava, sei lá, uma Bis, ou uma Zero, que o Pimentel, ou uma Road Crew, o Rock Brigade, o Toninho trabalhou, né, na Road Crew trabalha, para anunciar alguma coisa. Hoje não, hoje o cara vai direto nas redes sociais. Hoje vai lá e cancela, né? É mais fácil. Cancela.
Cancela. Hoje ele vai lá e cancela. E, assim, também tem uma outra característica, né? Que é o seguinte, também hoje, nesse contexto todo, também está surgindo aquela coisa que eu acho execrável, que é o jornalista fã, e pior ainda, né? É o jornalista que posa de celebridade, que quer ser artista, quer ser mais artista que os entrevistados, né? Lógico que eu estou falando do jornalismo cultural, musical, né? Isso aí também está meio que dominando, assim, você vê os que aparecem aí, o cara já muda a cor do cabelo e não sei o quê, fica posando de artista, né? Tá foda, né? Cara, na verdade sempre teve. É que eu acho que a frase do Humberto Eco, né? A internet amplificou os idiotas, mas sempre teve, né? A gente sempre contou com o Finati nas coletivas, né? Vamos dar nome aos bois, né? Vamos dar nome aos bois. Tinha um cara que era muito engraçado. Quando eu comecei em Notícias Populares, que era um jornal povão, assim. Então tinha que ir fazer sertanejo, né? Samba e tal. E tinha o... Puta, como é que é o sobrenome dele? Agora eu perdi, que era o Matheus, né? E o Matheus era isso, ele era o jornalista chapa, assim, né? Então ele sentava do lado do artista e falava assim: seu último disco foi um fracasso retumbante. Você pegou esses caras, né, Pimentel? Peguei toda essa geração aí. Independente do que for, era uma abordagem diferente, porque a gente trata com um assunto abstrato, a gente trata com música, uma coisa subjetiva. Sim. E se você não tiver bagagem, você não tem como tratar com música. Tudo bem, você pode tentar ser o mais científico possível, de existe música boa, existe música ruim. Sim. Ok, mas dentro disso tem muitas nuances que é preciso bagagem. Aí você acha que eu vou ouvir... Você precisa ter milhares de horas de audição, de sons, para ter esse termômetro mais calibrado para poder fazer uma crítica decente e apontar trunfos e pontos negativos de uma obra. Aí eu pego isso, você acha que eu vou pegar sei lá, não vou nem falar o nome do veículo, mas vou ler uma crítica de um garoto que vai lá e tenta ser... Ou vou ver ler o Sérgio Martins, que o cara conhece desde orquestra até thrash metal. Então, você precisa disso, assim. É preciso ter esse crivo do próprio crítico musical. Mas a hora que a gente coloca qualquer um para ser crítico musical, a coisa desandou completamente. Isso é um reflexo do que está acontecendo com o jornalismo por aqui. No nosso caso aqui do Brasil, é um reflexo puro do que está acontecendo no jornalismo, né, cara? Desde que começaram a marginalizar a profissão, a coisa só vem desandando ladeira abaixo e não tem a menor perspectiva de melhorar. Você vê erros assim em portais grandes, você vê erros de português assim, dos mais crassos, daqueles que o cara não seria aprovado no antigo primeiro grau, cara. Não sei como é que chama isso. Para ilustrar bem a situação, tem uma história que eu presenciei. O desenrolar dessa história me contaram, não sei se é verdade ou não. Em 2013, o Justin Timberlake veio para o Rock in Rio e deu uma coletiva para falar de um filme. Ele faz ruim, filme horroroso. Nós, jornalistas musicais, fomos confinados a 10 minutos de entrevista com o cara. Então, sei lá, foram divididos entre 6, 7, 8 jornalistas e uma coletiva. Na coletiva teve uma menina da MTV, né, da nova MTV, que ficou o tempo todo pedindo para o Timberlake ficar falando em português o nome de um novo programa da MTV. E aí ele olhou e falou, não vai rolar. Ah, mas não vai rolar. Não, eu não vou falar o nome desse programa. Próxima pergunta e acabou. Dentro dessas pessoas que entrevistaram, os caras mandaram a Sabrina Sato, né, e ela fazia um quadro no Pânico que ela ficava falando tudo em português errado. Os caras deviam achar aquilo o máximo, né? O Timberlake não achou graça nenhuma. Isso eu posso te garantir. E aí, para encerrar, assim, né, o grande finale foi que ela trouxe um bolo que tinha o formato da bunda dela e pediu para ele pegar um pedaço. E ele olhou e falou, não vai rolar. Ah, babá, eu não vou fazer isso. Ponto. Eu sou palhaço. Aí eu entrevistei ele
você viu que a conversa estava rendendo, ele começou a falar que tinha visto os Beach Boys em Memphis, né? Ele é de Memphis, tal, não sei o quê. Aí veio a menina, deu 10 minutos. Aí ele ficou irritadíssimo e falou assim, você pode pelo menos ter a decência de esperar eu responder a pergunta dele? Porra, boa. Aí respondeu tal, ficou aquele clima ruim. Pelo que me contaram, aí eu não sei se é verdade, ele voltou puto para os Estados Unidos, lógico, falou, olha, eu quero cabeças. E ganhou, teria ganho. Mas é isso. Hoje em dia, você não faz uma coletiva... se em 2013 já era assim, imagina hoje. Como é que tá? Por sorte, eu não vou numa faz muito tempo, cara. Você tem a famosa, né? Que a menina de um grande Man. jornal de São Paulo perguntou, numa coletiva da Iron Maiden, perguntou para você quem era o Ed, né? Lá no Rio de Janeiro. Eles gravaram o DVD em 2001 e voltaram no ano seguinte para fazer o lançamento do DVD. Voltou metade da banda, né? E aí teve uma programação lá no Rio e tal. E estavam lá na coletiva, né? Sempre a coletiva. Estavam os 3 guitarristas na mesa. E, de repente, eu estava do lado do Regis Tadeu, por sinal. A gente foi junto nessa viagem. De repente, alguém bate no meu ombro. Parece que você é do ramo aí, né? Vocês estão conversando. Parece um pouco, né? Trabalha com isso, né? Você pode me dar uma informação? Claro. Quem desses aí é o Ed? Eu olhei para trás para ver direito a cara da pessoa, que na verdade é conhecido, está me zoando, sabe? Aí eu olhei para a cara de ponto de interrogação da mulher e não, ela não estava me zoando. Porra! Quer dizer... Cara, teve uma vez... Você estava no do Black Sabbath em 92? Não. Quando eles vieram? Cara, teve uma mulher, assim, ela insistiu tanto na relação do Black Sabbath com as forças ocultas que o Dio começou a ficar emputecido, assim. Emputecido. E o Dio falou, eu não vou mais responder pergunta sua. Ele começou a receber, a incorporar mesmo. Fora. Não. Nossa, aquele coleguinha nosso, né, que foi entrevistar uma coletiva também com o John Lydon. Ele veio com o Peel, Public Image Limited. E já viu aquela primeira... Ele não vai falar sobre Sex Pistols. Eu não acho meio sacanagem esse negócio de você limitar mas tudo bem, cara. Aí você tem que se submeter, né? Aí, se for o caso, lá para o fim da coletiva, quando você estiver com a matéria pronta, você encaixa umas perguntas para ver se dá alguma merda. Aí o amiguinho levanta a mão, pergunta sobre o Sex Pistols. O amiguinho levanta a mão, tá na terceira, ele tomou a dele, né, cara? A mulher mandou... Ele traduziu, e o engraçado é o seguinte, tinha uma tradutora, que isso foi lá no Maxud. E a menina que estava traduzindo falava inglês perfeitamente, mas ela não era do ramo da música. Ela devia traduzir ali conferências sobre economia, sei lá o quê, né? Então ela estava meio Pilatos no credo nessa história. E aí ele falou lá, bravo, e ela ficou meio sem jeito para responder, e aí ela disse, ela mandou você enfiar o dedo no cu e cheirar. Tinha uma que eu acho que o Verta falou... O José Roberto Verta, que hoje está no Sony, aí uma mulher foi entrevistar o John Lydon, foi deixando ele tão puto que ele chegou para o Verta e falou assim, tell her to eat shit and die. Aí o Verta, não, olha, é o seguinte, ele está dizendo para você que as perguntas estão um pouco desconfortáveis. Aí o cara falou assim, não. Ele entendeu que o cara estava... Não, tell her to eat shit and die. Aí o Verta, não, eu estou falando isso para ela. Não, você não está falando isso para ela. Ele, não, ele quer dizer que ele está um pouco irritado com a situação. Pediu para você ir à cantina. E você, Pimentel, não tem alguma gafe aí que você testemunhou? Aí a gente vai recorrer ao Finat, né? As histórias do Finat, que todo mundo tem. Todo mundo tem história boa do Essa do Lydon foi com ele. Foi com ele? Foi. Tem uma clássica dele com o vocalista do Echo and the Bunnymen, né? O Ian McCulloch. Que mais? Mas eu não lembro dessas de gafe mesmo, assim, de esquecimento. Não, eu tinha uma clássica, a primeira vez que o Nazareth veio para o Brasil,
Eles fizeram uma mini coletiva num hotel na puta que pariu, no Morumbi. E mandaram, a Isto É mandou a Poenan Rodrigues, recentemente falecido, que era uma pessoa muito simpática, muito jovem, mas só entendia de Caetano Veloso e Cássia Eller, né? E aí mandaram Aí a primeira pergunta dele é se Nazareth tinha alguma conotação satânica. E aí o Dan McFadden falou, cara, a gente tirou o nome da banda da The Band, né? The Weight, Going Down to Nazareth e tal. E ele falando assim, porque nesses tempos sombrios da Era das Trevas, com gente morrendo no show de Sepultura e tal. E aí os caras falando assim, você não conhece a nossa banda é uma banda de rock and roll, a gente faz Razamanás, Head of the Door, não tem nada com satanismo, tá? E aí, obviamente a entrevista foi... Tanto do veículo de mandar o cara que não tem nada a ver, como do cara de nos dar uma preparadinha, não custa, né, cara? Você dá não custa. As pessoas têm preguiça, cara. Quando eu vou entrevistar alguém, eu ouço até quando é gringo, principalmente, eu até dou uma procurada em alguma entrevista do cara que no caso de eu não conhecer, no YouTube, para ver como é que é. De repente você pega um cara com sotaque desgraçado, bicho. Você tem que estar preparado para isso também. Lógico, sim. Não, sim, aqueles cockney bem... Então, Cockney é o pior que tem. O Nazareth, em 2007, quando veio para o Brasil, eu fiz assessoria de imprensa para a turnê, né? Daí eu estava lá acho que em Florianópolis, cara. Daí eu desci já perto antes de ir para o show. O cara do hotel, vê se você fala com o cara da banda aí, que ele tá pé da vida, né? Daí era o Pete Agnew, né? Pete Agnew. Que é o único que tá, né? Acho que é o único que tá. Ele é o remanescente. Aí o cara tava... Eu cheguei lá perto do lobby, o cara tava berrando e tal. Pá. E o molequinho do hotel, o cara super assustado, porque não tava entendendo inglês, além do que o cara tava pé da vida, né? Bom, resumindo, eram, sei lá, 7h30 da noite, o cara tava puto porque não tinha café da manhã. Aí eu falei, não, café da manhã não, almoço, talvez, jantar, não. Breakfast, where's my breakfast? Daí, quando eu reparei, cara, o Dan McFerry levando o Pete Agnew ali para a janela. Calma, Pete, calma. Ele abriu a cortininha. Está à noite, veja. Daqui a pouco vamos para o show. Ele, show. Quer dizer, o giroscópio do cara estava completamente... Cara, esses caras também não... Mas essa coisa também de cultura, de estudar um pouco, eu lembro aí de uma revista que eu trabalhei, tinha lá, eu era redator-chefe, e aí um dos colaboradores lá mandou ele escrevia mal, né? Ele era do tipo de mandar entrevista sem abre, sem nada, né? Sei. Aí veio, e assim, as ideias do cara não tinham nenhuma concatenação, né? Aí o cara mandou uma resenha que, para o nível dele, estava super bem escrita, né? Aí eu falei, putz, aqui não foi esse cara que escreveu. Daí eu li, né? E tinha uma cara nem de resenha, né? Mas de sinopse, né? E como eu também recebi o material dessa gravadora, era um DVD do Willie Nelson, né? Eu falei, esse cara copiou, meu. Fui lá, virei o DVDzinho, exatamente, mudou uma outra palavra, mas assim, um explosivo concerto de country music, quer dizer, explosivo, uns termos que só em inglês, né? Concerto, né? Concerto aqui a gente usa para música clássica, né? Aí eu falei pro cara, porra, meu, bicho, você não escreveu essa resenha, né? Primeiro que não é uma resenha, cara, e segundo que não foi você que escreveu. Eu, cara, putz, é verdade, cara, é que eu não gosto muito de Willie Nelson, cara, então eu não conheço. Pô, mas pesquisa, né, meu? Não é um fanzine, meu, você tem que pesquisar, vai. Assiste também, vê o que você acha de legal, o que você acha de ruim, né? Essa é a sua função aqui. O cara ficou pé da vida, mas depois ele mandou lá, e realmente um texto bem zoado, assim, mas mais cara de resenha. Mas isso é que eu acho complicado. Mas isso não é brasileiro, não, viu? Durante muito tempo eu fiz tradução, né? E para a revista. Aí uma vez eu recebi um texto de uma entrevista de uma banda não muito conhecida, tal. Aí eu fiquei com uma dúvida num determinado ponto lá do texto, que o cara entrou numa contradição ali histórica, né? O negócio de uma coisa que aconteceu antes, aconteceu depois, tal. Fui pesquisar alguma coisa da banda. Entrei no site da banda, cara. Bicho, o lead da matéria, o abre, era exatamente o primeiro parágrafo da biografia da banda no site da própria banda. Cara,
cúmulo da preguiça. É o cúmulo da preguiça. Aí o que eu fiz? Eu reescrevi tudo aquilo, né? Óbvio. Dedei pro patrão e o cara nunca mais escreveu. Que, pô, peraí, né, bicho? Numa dessas, o cara pode fazer uma merda muito grande. Se o cara que faz isso, ele pode fazer uma merda muito grande, até prejudicar a gente. Cara, teve um jornalista muito famoso que colaborou para a Bis, prefiro não revelar, nos fez uma matéria sobre a Cesárea Évora. E era uma matéria muito riquíssima, assim, com detalhes assim, muito pessoais, né? E aí, na época, aí o Pedro Sol tá falando, pô, que puta texto, hein, não sei o quê. Aí o Pedro Sol, uma vez, estava de férias no exterior, comprou um CD francês da Cesárea Évora e a matéria estava lá. A gente tinha na Veja uma vez, que era um pianista erudito de um certo renome que escrevia sobre música clássica, e ele escrevia uns textos assim muito íntimos, assim, com segredos, com detalhes, assim, que você fala, pô, o cara tá enfronhado no meio e tal. E aí um dia saiu, finalmente, no Brasil, pela editora Record, o Mito do Maestro, do Norman Lebrecht. E, assim, 80% das críticas dele estavam ali, principalmente as partes mais íntimas, 80% estavam no Mito do Maestro. O cara sumiu, né? Se dá uma fonte, tudo bem, né, cara? Mas deu crédito à fonte, né? Dá o crédito. Eu acho que o problema, voltando à questão da crítica, quando eu era editor da Bis, eu editava lançamento. Então era bastante comum ver alguém querendo escrever na revista e falando assim, pô, eu quero fazer crítica. E eu falava pro cara assim, não, olha, começa jogando na lateral esquerda, vai, pede um para citar o amigo do Antônio Carlos Monteiro, que está lançando um livro e tal. Cara, faz uma notinha, propõe uma entrevistinha, faz não sei o quê, para aí depois você ter um certo embasamento, você ter um certo conhecimento e você ter uma fluência em texto para você fazer uma crítica. Porque as pessoas acham que fazer crítica é fácil. Não é fácil, porque em poucas linhas você tem que explicar um pouco, né, qual a intenção do disco, quais são as influências daquela banda, e você identificar as referências. Então, quando você é um jornalista novo, você não tem isso, né? Você ouve e fala, meu, que puta som, vou fazer isso aqui. E normalmente sai uma crítica pouco embasada e pouco bem fundamentada. Então, sempre quando eu estava na Bis, eu falava, ó, tá vendo aquele cara ali? Às vezes era o Robert, depois foi o Vitor Paolozzi, foi o Bernardo Araújo, né, um tempo. Não, aquele cara ali, ele tem uma sessão só de notinha. Propõe uma notinha diferente ali, uma coisa que só você descobriu, e propõe para ele, que é melhor do que você começar já querendo escrever sobre crítica de disco. E hoje não, hoje, voltando, hoje não, hoje o cara tem um blog, ele vai lá, faz aquele texto, né, mastodôntico sobre o nada, e pior, aí depois tem gente que acaba lendo isso, e acaba tomando como verdade universal. Isso é que é o problema. Hoje, isso assim, nesses casos de blog que são quase exceções sobre esse olhar do jornalismo musical, né? Porque hoje a qualidade virou frescura, né? Você vai fazer uma coisa, tenta corrigir, não, isso aí não precisa, sempre é frescura, cara, não sei o quê. Além do que, você posta no Facebook lá, mais de 3 linhas, é textão, não vou ler. Quer dizer, as pessoas têm preguiça de ler. E aí também deixa a coisa um tanto mais complicada para o jornalista que quer se inserir nesse contexto de 2021, né? Então eu pergunto para vocês, com a bagagem e experiência que vocês têm, que é grande, hoje quais são, né, os canais, as possibilidades assim que o jornalista ou que o cara que queira ser um jornalista musical ele consegue se inserir de uma maneira que ele consiga se aproximar do que foi até então, né? Até, sei lá, meados dos anos 2000. Pimentel, você quer começar? Eu posso. Eu acho que falando de novo do Sérgio, ele tem feito isso de maneira legal com as sequências de lives, de entrevistas dele, que ele já tem feito há muito tempo. E
eu acredito nesse formato, esse formato audiovisual, de entrevistas em vídeo, de presença de seres humanos, e também podcast, que demanda essa mesma quantidade de material pregresso que você possui para manter uma conversa interessante com essas pessoas. Eu acredito realmente que tem que fugir do padrão, ouvir um disco, escrever um texto, publico para tentar ser o lacrador sobre aquela história. Eu gosto muito mais de acompanhar esse tipo de mídia, seja YouTube, seja no podcast, seja em live no Instagram, mas que tem uma conversa, que tem um diálogo, que dialoga tanto com o público quanto com o artista, eventualmente, porque aí sim você sai do produto enriquecido musicalmente. Acho que não tem dúvida. É exatamente isso que o Metal falou, cara. O espaço para o texto, para o textão escrito, está cada vez menor, cara. Porque as pessoas não têm paciência para ler. É uma coisa incrível isso, né? Eu venho de uma geração que você tem que ler um livro a cada 15 dias no mínimo, sabe? Eu gosto muito de ler, sabe? Se eu não tenho uma coisa para ler, eu fico meio incomodado. E hoje em dia não, cara. Então, hoje em dia, ele está escrevendo para 3 ou 4. É terrível isso, né? Você fazer uma crítica, vamos voltar para a crítica que o Sérgio acabou de comentar. Você tem que aprofundar. Para você aprofundar, você tem que escrever um pouco mais. Aí, para virar textão, fecha aspas, são 2 palitos. E quem vai querer ler aquilo? Ah, não. Deixa eu ver esse vídeo aqui. Então, o formato acaba sendo esse mesmo. O Sérgio está fazendo, como o Pimentel levantou, aí, com muita qualidade. Estou começando a me aventurar nessa área também. Vamos ver o que vai acontecer, porque não adianta. O caminho é esse, cara. Eu acompanho esses programas todos desses caras, os caras da própria Road Crew, aquele Daniel Dutra tem um programa legal que ele faz no Rio, o Batalha tem um programa legal, o Sérgio, eu vejo às vezes o do Regis Tadeu, então eu acho que é realmente o caminho desses caras que têm algo a dizer, eles se posicionarem com esse produto, independente da rede ou da mídia, mas esse produto ele para em pé para mim. Eu estava no início de 2020, eu participei de um curso ali naquela On Stage Lab, e aí estavam falando, né, que o tempo médio de atenção de um leitor numa página é de 2 minutos na internet. 2 minutos. Se você passa se o teu texto demora mais de 2 minutos para ser lido, ele não vai ler. Ele para na metade. Inclusive, tem sites que colocam, portais que colocam no começo da notícia 1 minuto de leitura, 2 minutos de leitura, né? Sim. Para deixar o cara pronto para o que vem pela frente, para ele decidir se ele vai ler ou não. Hoje, está cada vez mais difícil, nas grandes publicações, espaço para jornalistas qualificados. Eu não falo não só por mim, mas, por exemplo, o Pedro Só não está escrevendo em lugar nenhum. O Pedro Só é um dos maiores textos do país. O próprio Thales Menezes, na Folha de São Paulo, encontra problemas, encontra dificuldades para emplacar uma matéria. Então está cada vez melhor. Então eu acho que a solução para o jornalista hoje, pelo menos para o jornalista mais qualificado, é se reinventar. No meu caso, o meu programa nasceu, assim, eu tinha acabado de sair da Veja, eu estava passando por um período muito difícil, né, pessoal e profissionalmente, e comecei a fazer live para animar um pouco a minha vida, né? E acabou se tornando uma coisa interessante, assim. Embora eu ainda não tenha um sonhado patrocínio, assim, mas hoje são 150 entrevistas com gente que vai de Stacey Kent a Igor Cavaleira, de Cláudia Leite a Nazi, de Mestrinho, que eu vou fazer essa semana, a Baiana System, né? E os podcasts. Eu acho que hoje onde você pode depositar a sua bagagem cultural e musical está nesses veículos. Eu duvido muito que a mídia impressa esteja interessada
em opiniões embasadas, ou esteja interessada numa opinião diferente, ou numa matéria diferente. Porque o bom jornalismo, ele custa dinheiro. Dinheiro porque você tem que ter um profissional bem embasado, dinheiro porque se você tem que fazer uma matéria bem embasada, você tem que mandar o cara para lá, né? Não dá para fazer matéria por telefone, você tem que ter uma boa foto, você tem que ter alguma coisa atrativa. E hoje os portais, os grandes veículos de imprensa não estão interessados nisso. Eles estão interessados em reduzir custo e clique. Então, hoje em dia interessa muito mais que a Anitta tatuou anos do que você, sei lá, fazer uma matéria sobre uma cena interessante que está em Salvador, por exemplo. Quero uma matéria que eu posso falar porque era uma matéria que eu estava fazendo, que tinha todos esses nomes. Baiana System, A Tocha, um cara chamado Café, Lued Luna, tal, não sei o quê. Aí você tem que ouvir, mas eles não são conhecidos. Aí você fala assim, é por isso que a gente está fazendo matéria, para que eles se tornem conhecidos. Né, para falar de uma coisa que está acontecendo. Não, vamos dar, sei lá, eu posso falar, já saiu daquela forma. Vamos dar, sei lá, a turnê de Sandy Júnior. Você fala assim, mas cara, todos os jornais estão dando sobre a turnê de Sandy Júnior, todo mundo está dando sobre Sandy Júnior. Por que a gente vai dar? Porque é importante. Então é isso. Então, assim, para um profissional que tem, desculpa a expressão, que tem culhão, que tem ânsia pela reportagem, tal, não sei o quê, o que ele vai fazer é isso, ele vai entrar, vai ficar dando clique, vamos fazer uma matéria sobre a volta das fitas cassetes, vamos fazer uma matéria sobre o Rock in Rio. O que existe de desafiador na nossa carreira? Então eu prefiro fazer live, eu vou lá, entrevisto o Carlinhos Brown, e o Carlinhos Brown começa a falar de Umbanda, ou entrevista o Igor Cavaleiro, falo, você tem um filho que é drag queen, como é que é isso e tal, não sei o quê. Eu quero ficar fazendo sempre as mesmas perguntas, fazendo sempre as mesmas matérias, e ficar falando desculpa a expressão, do cu da Anitta. Eu não quero saber do cu da Anitta. Exatamente. E mesmo, não só a mídia impressa, né, mas a online, escrita, ela está cada vez com menos espaço. Você pega grandes portais, aí eles estão reduzindo ou modificando, né, suas sessões de cultura, entretenimento, virando fofoca. Então, quando tem legal, Iron Maiden, você vê, não, Bruce Dickinson está com uma nova namorada, você fala, porra, meu... Não... Aí, então tá frustrante, né? E essa coisa do texto, o texto também ele tá muito mal visto, né? Justamente por essa coisa do textão, da preguiça, e porque também, né? A vida cultural das pessoas está na palma da mão, virou smartphone, e aí para você ler é ruim, né? Entre outras coisas, né? Então fica muito mais interessante você falar da tatuagem no cu da Anitta do que você falar da música, até porque, né? Talvez tenha mais detalhes da tatuagem, né? Mas... Tem vídeo, né? Tem vídeo. Aí o cara vai lá, dá like no vídeo. Ficou esse viés completamente supérfluo, né? Fútil, né? O lado fútil do que seria a música, né? É isso mesmo. É isso que virou. Mas isso vai até para os grandes veículos. Eu vejo lançamentos hoje, por exemplo, na Folha de São Paulo, um jornal que eu assino, os lançamentos hoje, e eles saem na Mônica Bergamo ali, como uma matéria de domingo ali, contando da vida do artista, menos dos lançamentos. Eu não lembro quando, recentemente, ou em médio prazo, eu vi alguma crítica musical na Ilustrada, que era um caderno que construía ou derrubava reputações. Sim, que era referência para a gente. Né? Antigamente tinha aquele tipo de matéria que a redação ia lá para o estúdio acompanhar, né? O artista abria as portas do estúdio. Hoje não. Hoje a matéria desse tipo fulano abre as portas de sua mansão em Angra dos Reis, né? Para mostrar o sofá e não sei o quê, né? Eu acho que eu faria um ponto, para mim, fora da curva, né, dessa mediocridade, são as matérias do Júlio Maria no estado de São Paulo. O Júlio ainda se preocupa, sei lá, vai fazer um bluesman do Capão Redondo, vai fazer alguma coisa diferente do que você vê. Porque eu sempre imaginei o jornalismo, até mesmo por causa da escola do NP, com uma coisa que você olhava e falou assim, poxa, olha essa foto, olha esse assunto, olha isso aqui. E não, fulano está lançando um disco, diz que é o seu trabalho mais maduro.
E hoje que eu sinto com tristeza que está voltando isso. Ou quando volta, né? Porque na maioria das vezes a fulano está lançando disco e fala que, sei lá, vomita para se manter magro, sabe? O cara dá essa entrevista reveladora na Folha de São Paulo, né? O cara sempre acha um viés revelador para dar, porque é a única maneira de sair num jornal de grande porte. Mas é isso que o povo quer, será? É esse que eu acho, né, mais maluco nessa história. É isso que o povo quer, sim. Sim, o pessoal está mais afim de ver a tatuagem no cu da Anitta. Porra, meu Deus do céu. Cara, aí realmente é um povo que merece o que tem, né? Tá. Uma das amarelas mais comentadas da história da Veja, que eu fiz, foi a Vanessa Camargo, na qual ela falava que o pai dela não sabia que ela não era mais virgem e ia saber lendo a matéria. Acho que ainda hoje está entre as 10 mais comentadas da história da revista. No mesmo formato, eu fiz uma entrevista com o Daniel Barenboim, que é um dos maiores maestros do século XX, que tem um projeto espetacular, que ele reúne músicos árabes e judeus para tocarem juntos, né? Digamos assim, ele pensa numa solução pacífica para o conflito do Oriente Médio. Essa matéria rendeu 6 cartas. No final, tudo se resume assim: o povo mesmo está querendo saber quem é que está comendo quem. Aí é triste também, né? Porque você vai alimentando esse tipo de público. Né? É verdade, é verdade. Pois é, o contexto é uma grande putaria, né? Porque é isso que está interessando, né? As pessoas querem isso. Mas realmente eu concordo, haja vista que esse meu canal aqui, que é recente, ele também, eu desisti, cara, eu tinha um blog, eu desisti de escrever para os mesmos 2 lerem, né? Às vezes quando um lia, assim, é que eu aviso o outro lá para ler, para pelo menos ter os 2 de sempre. Então, eu acho que a solução, o caminho é realmente esse aí, é YouTube ou podcasts, né? E mesmo assim, já tem um desafio grande para a gente aí, que é assim, putz, vai ser mais um podcast falando de novidades, né? É um desafio de você tentar achar ali um espacinho, ou um formato, ou um jeito um pouco diferente de se fazer presente e ser interessante, porque antigamente, né, o impresso, por ser caro, não tinha tantas revistas, mesmo no auge aqui do Brasil, quando tinha bastante revista, não tinha tantas, e tinha segmentadas, né? Por exemplo, as que eu trabalhava, guitar player, a bass player, né? Que era para o cara, principalmente para o cara que tocava instrumento, enfim. Mas hoje não, né? A internet está aí, tem zilhões de podcasts e canais e tudo mais, e tem esse desafio, né? De você tentar fazer uma coisa legal que não tem uma multidão fazendo do mesmo jeito, e também você tem o desafio de competir com esse pessoal, no caso do YouTube, né, que fica mostrando o dia a dia em casa, fica falando sobre o cara que é o sabichão, sabe tudo, né, sabe, é especialista em tudo e todos, né, e não fala porra nenhuma, né. Então, acho que esses são os verdadeiros desafios atuais aqui do genuíno jornalista musical, né, o cara que pesquisa, que tem bagagem como vocês, como eu também me incluo, né. Eu acho que está aí mesmo, né? Eu acho que o formato clássico, se ele não morreu, ele está quase lá, né? O escrito. Eu acho que quem vai sobreviver quem se reciclar. Se você acha que você ainda vai ter a chance em algum grande jornal, alguma outra publicação e tal, se você está começando agora e com aquele sonho de vou ser o grande crítico da Folha de São Paulo, ou do Estado de São Paulo, sinto muito. Eu acho que esse espaço ele vai ser cada vez mais reduzido. Né? E com o aumento do consumo, né, de notícias online sobre o papel, essas notícias vão ser cada vez mais curtas e cada vez mais fugazes. Então, eu acho que tem que migrar para outros meios. Né, que é o que eu estou fazendo, que o Tony está fazendo, que o Pimentel faz, o Regis faz, o Vitão faz, né, de certa forma. Porque senão a gente vai morrer. Gastão. É isso aí, pessoal. O Gastão, né? Exato, né? Bom, é isso aí. Acho que nosso papo aqui, não quero tomar mais o tempo de vocês, dar uma certa atrasada aí, mas acho que foi legal. Foi legal a gente ter batido esse papo. E eu acho que é legal a gente bater esse papo, porque a gente, gerações diferentes, mas a gente estava ali na mesma pista, né?
E a gente hoje, não sei qual é o sentimento de vocês, né? Mas hoje eu me sinto completamente sem chão. Por mais que eu esteja indo na direção do podcast, do canal do YouTube, mas de repente tiraram o chão, né? Foi um processo que, lógico, é um processo, mas foi muito rápido. Então é legal a gente estar dando, a gente dar essa reoxigenada, né? Olhar com outros olhos, os olhos do outro, né? Eu acho que é importante. Eu queria agradecer a vocês aí por ter tirado esse tempinho. Foi um prazer. Aí. Foi muito legal, agradeço muito o convite, foi bem bacana mesmo. Prazer bater um papo de novo aí com o Sérgio, com o Pimentel, foi bem legal. Sim. É bom o papo antes da entrevista, é melhor ainda. Mas isso não pode, não pode. Obrigado aí, Henrique, pelo convite. É fundamental ter esses papos, porque antes a gente ainda tinha os bolsões de credibilidade dentro dos veículos para tratar de assuntos sérios, mesmo que música, crítica musical não seja exatamente um assunto sério, mas ele estava dentro desse bolsão de credibilidade dos veículos. Hoje, isso daí foi acabando, e a gente tem que manter esses bolsões fora dos veículos tradicionais, mas que se mantenham vivos com papo assim. Me chama sempre que precisar, que é um maior prazer. Obrigado aí pela gentileza, Antônio, Sérgio, Henrique. Muito legal. Obrigado mesmo. Bom, obrigado pelo carinho. Sempre bom, nesse tempo de pandemia e isolamento social, poder rever o Toninho, o Pimentel e você, Henrique, sempre, apesar de ir pela tela do computador. E estamos aí. Estamos sempre, quando tiver para conversar sobre música e jornalismo, estamos a postos.